Olá, povo abençoado, paz do Senhor Jesus Cristo. Por aqui, pastor Denis, com mais um programa no Alvo da Bíblia. E nessa oportunidade nós estamos tendo o prazer, o privilégio de receber aqui as nossas irmãs, a irmã Gessiene Rodrigues e a irmã Tayane Gomes. Elas são as nossas convidadas de hoje. E o nosso tema hoje será sobre os desafios da juventude, né, que os jovens enfrentam nos dias atuais. Esse vai ser o nosso tema. Eu gostaria aqui que a irmã Tayane falasse aqui com o nosso público. É um motivo de muita felicidade, né, de estar aqui juntamente com você, participando desse programa no Alvo da Bíblia, né, e ele só tem a crescer, em nome de Jesus, e é uma satisfação estar aqui juntamente com todos. Muito bem, a irmã Gessiene. Eu também agradeço, né, a oportunidade de estar aqui levando a palavra do Senhor Jesus Cristo, né, utilizando o programa como meio de comunicarmos a todos sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Falar desse tema, né, da juventude é um tema bastante importante e atual. Muito bem, meus queridos. Fique conosco, eu tenho certeza que esse trabalho será um belíssimo trabalho e vai trazer muita informação para todos vocês que nos acompanham, amém? Nós iremos para a vinheta, logo após estaremos de volta. Muito bem, meus irmãos, estamos de volta. O programa No Alvo da Bíblia, com vocês, pastor Denis, com as nossas convidadas aqui, que eu já fui apresentada. E nós iremos, a partir de agora, tratar do tema, né, do tema em pauta, digamos assim, o jovem cristão e os desafios da atualidade, né? Eu quero começar dizendo o seguinte, minhas irmãs, porque a gente vive numa sociedade onde essa sociedade ela está sendo individualizada em partículas, né? Existe a parte A, a parte B, e quando eu olho para a Bíblia, eu não vejo assim essa repartição. Deus trata todo mundo, todos iguais. Como nós podemos enxergar os jovens? Eles são uma sociedade à parte ou que cabe para aqueles que são mais experientes com relação à palavra de Deus? É a mesma situação que é colocada para os jovens. Como é que vocês veem essa situação? A gente vê que atualmente os jovens andam perdidos, né, procurando um grupo para se encaixar, como você falou no começo, né, que existem umas repartições e nós, como cristãos, como conhecedores da palavra do Senhor Jesus Cristo, nós devemos pautar a nossa Bíblia, a nossa vida, pautar a nossa vida de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o que a Bíblia nos ensina. E a gente não vê essa repartição, né? O grupo A, grupo B. O que a gente tem visto muito é os jovens acabam se perdendo, tentando se identificar em um grupo no mundo, sendo que nós não somos cidadãos do mundo. A nossa cidade, a nossa morada está no céu. Nós estamos aqui só de passagem. Nós não devemos amar mais o mundo, né? Nós devemos buscar conhecer verdadeiramente o nosso Deus. A gente vê a nossa juventude rasa, possamos dizer, usar esse termo, rasa no termo de palavra do Senhor, conhecer verdadeiramente a Deus. A gente vê os jovens se perdendo para as drogas, para a prostituição, para inúmeras coisas, porque não conhece verdadeiramente o nosso Deus. Talvez isso seja até a questão que foi colocada, né? Você até falou aí que os jovens estão procurando se encaixar em algum grupo dessa sociedade particularizada e acaba, né, se envolvendo em situações que não vão realmente trazer como é que eu posso dizer? Eles vão, de fato, se encontrar, né? E nessa busca incessante de se enquadrar, de achar alguma partícula dessa sociedade para eles se enganjarem, eles acabam enveredando pelo mundo das drogas, irmã. É verdade, aí eles podem se perder, né, em todo esse processo, desse caminho a ser percorrido. Eles podem deixar de servir a Deus, podem ir para o mundo, e isso como foi o nosso tema, né? É um desafio você estar realmente pautado, né, a sua vida na casa de Deus. Isso é um grande desafio para os jovens atuais, né, para nós na atualidade.
Porque para ser cristão, para ser um verdadeiro cristão, a gente tem que nos abstermos, temos que nos afastar do desejo, da carne, da concupiscência da carne, das paixões. Então, tudo isso é uma renúncia. E o mundo tem pregado que nós não precisamos renunciar, nós temos que nos aceitar, nós temos que viver a libertinagem sexual, nós temos que ser livres, que tudo que nos remete à regra, a um padrão, a seguirmos alguma lei, é fora, né? Isso não deve ser seguido, isso é ultrapassado, já passou e não é para ser feito. É para vir, né? Todos para a casa de Deus como estágio, tudo bem, mas a partir do momento que você serve a Deus, que você tem aquele compromisso realmente de fazer a obra de Deus, você tem que se abster das coisas do mundo e realmente viver para Cristo, né? Aquela mulher lá na Bíblia, né, daquela passagem que Jesus fala, que ela foi pega em adultério, ele disse para ela, vai e não peques mais, né? Ele não disse só vai. Então, a partir daquele momento que ele perdoou ela tinha que modificar as atitudes dela, não é verdade? Nós também temos inúmeros exemplos na Bíblia, como Daniel, sim, que a gente pode falar, mas a gente vive no mundo, temos inúmeras tentações e não conseguimos nos desvencilhar. Não, a gente tem exemplo tanto de José como Daniel. Daniel estava na Babilônia, ele mudou o seu nome, ele tinha que seguir alguns padrões, né, para ficar de acordo com onde ele estava, o meio onde ele estava inserido naquele momento, né? Mas ele decidiu. Ele teve a opção, né? Ele acabou decidindo servir aquilo que ele aprendeu da palavra de Deus. E a gente tem visto muito que os jovens atualmente eles acabam se perdendo, podem até um pouco um começo de embasamento bíblico, mas chega a um certo ponto que o mundo se indaga tanto, né, sobre se ele realmente conhece a Deus, ele acaba se perdendo e se perde e se afasta da presença do nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente vê muito essa juventude perdida, buscando em drogas, em álcool, na libertinagem sexual, para tentar achar um meio, um lugar onde se encaixe e se sinta bem. E a gente sabe que esse vazio a qual a juventude está procurando preencher é um vazio que só o nosso Deus ele consegue preencher. E a gente vê também a questão da importância da igreja, né, na sociedade. Eu fico pensando assim, a gente analisa o quanto que a igreja tem trabalhado na vida de muitos jovens, tem resgatado esses jovens do mundo das drogas, que apesar de alguns defenderem, falando da questão da droga, né, que é uma coisa benéfica, é algo benéfico, o inimigo tem tentado, né, implantar isso na cabeça da juventude e da sociedade. Então, por outro lado, está a igreja pregando princípios conservadores, princípios da palavra de Deus, né, de uma vida idônea, de uma vida... Então, eu vejo, né, no meu caso, eu acredito que vocês também veem dessa forma, que a igreja ela tem sido muito importante, né, nesse resgate dessa juventude. Muitos jovens que outrora davam muito problema, né, traziam muitas situações difíceis para a sociedade, e que hoje são pessoas de bem, que foram realmente recuperadas pela palavra de Deus. Como vocês veem a questão da importância da igreja como influenciadora dos jovens? Nós, como servos de Deus, e a igreja também, tem um papel muito grande, né, em meio à sociedade, que é de levar a palavra de Deus para as pessoas que precisam, né, estão aí sedentas da palavra de Deus. E nós, como conhecedores da palavra, nós temos esse dever de estar falando do amor de Deus, trazendo essas pessoas que estão no mundo aí perdidas para encontrar uma luz que é Cristo. A gente vê que essa grande necessidade nesse público, acho que na atualidade a gente pode observar que o grupo de jovens, né, esse grupo tem sofrido bastante ataques com relação a aceitar novamente a palavra do Senhor Jesus. É muito difícil nós tentarmos pregar a palavra do Senhor Jesus Cristo no meio onde há inúmeros ataques contra a igreja. Porque o intuito da igreja é levar a palavra do Senhor Jesus Cristo, porque esses jovens estão perdidos. Às vezes bebe, usa droga, mas depois que passa o efeito, vem a depressão, vem a tristeza, vem inúmeras doenças da atualidade que a gente tem visto, né? Vem o desejo de se matar, o suicídio, que a gente tem visto que tem acometido em muitos jovens. Então, a solução para todos esses problemas, para todas
questões é o nosso Deus, é o Senhor Jesus Cristo. Ele sim pode restaurar, transformar e mudar a vida dessa juventude, mudar o estado. Porque eu me lembro quando eu era criança, eu ouvia muito os irmãos da igreja falando, né, que nós somos o futuro, nós éramos o futuro e a igreja tinha que se preocupar com o futuro, porque desde pequeno nós somos bombardeados com inúmeras propostas, inúmeras coisas que o inimigo nos bombardeia na escola, na faculdade, no emprego. Onde a gente está, nós estamos a todo momento sendo tentados, bombardeados, a negarmos a nossa fé. Então nós temos que ser persistentes, porque maior é quem está conosco. Quando eu coloquei no começo, né, sobre essa questão dessa particularidade, a sociedade está sendo dividida em várias partes. Aí eu perguntei para vocês sobre como a Bíblia encara essa situação. Existe essa particularidade na Bíblia de pessoas, existe essa como é que eu posso dizer para você? Subdivisão da sociedade. A mensagem que eu levo para uma pessoa mais idônea é a mesma que eu levo para o jovem, porque a gente sabe que tem muita gente que defende até baseado na própria Bíblia, que nós temos que nos fazer, né, como as pessoas do mundo, para poder ganhar as pessoas do mundo e tal e tal. E aí, eu lendo aqui na Palavra de Deus, né, tem um texto aí que eu quero até que vocês leiam aí, é o 119, versículo 9, de Salmos. Pode ler aí. Como purifica o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Ou seja, quando a gente pensa que Deus vai trazer uma regra diferente dos demais para os jovens, a mesma coisa ele coloca, né, para os jovens. Não tem como nós nos santificarmos, independentemente da nossa idade, né, da nossa experiência, a não ser, né, pela palavra de Deus, né? Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, sobre essa base da palavra que transforma, que faz realmente esse mover na vida do... Não temos uma receita pronta, né? Para dizer, você deve fazer aquilo, você tem que fazer aquilo, para você conseguir alcançar esse alvo. Mas, ao lermos a palavra de Deus, onde ela leu, a GCN, a gente percebe também lá em 1 João, né, que ele fala que não é para a gente amar o mundo e nem o que no mundo há, né? Então a gente percebe que o que é que o Senhor quer? O Senhor quer separação de nós e do mundo, né? A Bíblia diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Então tem que haver essa separação entre nós e o mundo, né? As coisas que existem no mundo, as concupiscências, as coisas que nos fazem pecar contra Deus, isso tem que ficar fora do nosso rótulo. Ou seja, o nosso alvo é Jesus, né? A gente não tem outra coisa a seguir. Não, eu vou para esse lado. Não, eu vou para esse lado. Não, você tem que seguir o alvo, que é Jesus. Não tem outro remédio, outro alvo a seguir além de Jesus. Eu gosto muito de usar o termo que a Bíblia é atemporal. Então, ela sempre se atualiza. Ela foi escrita há muito tempo e ela continua se atualizando. Independente se for uma pessoa velha ou nova que está lendo... A gente lê o mesmo versículo e nós podemos ter várias compreensões, porque quem nos instrui, quem nos ensina é o Espírito Santo, que nos ensina, né? E a gente vê que na Bíblia não há acepção de pessoas, que não há grupo A, grupo B, esse grupo A aqui vai, esse grupo B não vai. Então, a gente vê que a palavra do Senhor ela é um manual, é o nosso manual. Em Salmo 119, fala que é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Então, a palavra de Deus, ela é o nosso guia. É o que nos instrui para andarmos corretamente na sociedade. A gente vê que existem inúmeros livros que falam como nós nos portarmos na sociedade, mas a gente vê que a palavra de Deus, ela nos instrui da melhor forma possível para nós nos comportarmos na sociedade. Ela mostra a cada ponto como a gente deve se vestir, como a gente deve se portar na sociedade, como a gente deve falar com a família, né, com o esposo, né, com a esposa. Isso tudo ela nos mostra, né? É um espelho que reflete os nossos defeitos, reflete o nosso pecado. E a palavra do Senhor Jesus Cristo, ela é maravilhosa porque a partir do momento eu começo a ler,
vou sem entender. A princípio, a gente vai sem entender, mas com o tempo o Espírito Santo vai nos ensinando, vai nos refletindo sobre aquilo. E às vezes a gente faz uma coisa, fazia um pecado, né, que a gente às vezes nem sabia, e a gente começa a ler a palavra do Senhor, ela vai nos esclarecendo, e nós vamos nos convencendo do nosso pecado, e acabamos não fazendo mais aquilo. Realmente ela ilumina os nossos passos. Agora, você foi falado aí, né, sobre a questão da depressão, né, no meio da juventude. E nunca se viu, né, falar em tanto caso de suicídio como nos nossos dias. Na verdade, a gente vê as pessoas correndo, principalmente a juventude, atrás de algo que preencha um vazio, mas parece que ele não tem Enfim, esse vazio, entendeu? né? E aqui vocês, na visão das irmãs, a quem vocês atribuem, ou a que vocês atribuem esse vazio e esse índice crescente de suicídio e de depressão na juventude? O pecado cresceu de uma tal forma que nós nos afastamos, criamos uma barreira enorme para nos aproximarmos de Deus. E tudo isso reflete, né? Tudo isso reflete na nossa vida, reflete nos nossos comportamentos, nos nossos relacionamentos, em tudo. E aí a gente vê o quanto as pessoas são necessitadas de Deus, o quanto há uma necessidade grande, só que o inimigo colocou de uma forma para que as pessoas não conseguissem se aproximar. Porque quando você fala assim, depressão, querem tratar com todos os métodos possíveis, mas nunca aceitam, nunca de forma alguma foi possível dizer assim que Jesus pode lhe curar, que Jesus é Deus que pode preencher, libertar e preencher esse vazio que você está sentindo. Eu conheço algumas pessoas que têm amigos, né? E eu acho, eu tenho essa dificuldade de chegar a colocar isso tentar implementar um pouco, falar da palavra de Deus, porque as pessoas já têm aquela aversão, já endemonizaram, né? E criaram essa aversão e faz com que a gente tenha essa dificuldade de tratar essa doença do século, né? Porque a gente vê que não escolhe, né? Branco, preto, é rico, é pobre, e a gente vê crianças. O que a gente pode dizer? Que mesmo a pessoa estando na igreja, isso não quer dizer que ela está totalmente preenchida do nosso Deus. A gente pode ver na atualidade a igreja cheias, lotadas, mas de pessoas que estão corpo presente e de mente ausente. Não há uma conexão verdadeira com o nosso Deus. Porque o que a gente tem pregado é o que esse raso, né? O quanto que as pessoas são rasas em conhecer a palavra de Deus. O quanto que as pessoas não gastam um tempinho, não tiram um tempinho da sua vida, da sua rotina diária, para estudarem a palavra de Deus, para colocarem nessa rotina o nosso Deus. Porque o que nos falta é porque a gente vê as pessoas correndo para conquistar uma faculdade, para conquistar o emprego, corre para isso, corre para aquilo, conquista tanta coisa e acaba se esquecendo do espiritual. Sim, a gente precisa, claro, conquistar o material, né? Mas a gente não pode esquecer do nosso espiritual. Não podemos esquecer dessa parte, né? Que é uma parte fragilizada, que atualmente está muito fragilizada, porque foi acabado sendo esquecido, né? Buscamos outras coisas e acabamos esquecendo desse nosso espiritual. E aí nos deixa vulneráveis, né? Vulneráveis a várias coisas que o mundo traz para a nossa mente. E aí, quando a gente não se preenche de Deus, igual a Bíblia diz, né? Quando a gente não enche o espírito, só enche a carne, né? Os pensamentos vêm e a gente só tende realmente a cair, né? Acatar, né? Aceitar esses pensamentos. Agora, eu olhando aqui para vocês, eu vejo que vocês são bastante jovens, né? E eu digo para vocês que uma das dificuldades que muitos jovens têm de vir para a igreja eles olham para a vida o pensamento que muitos jovens têm no mundo é de que a vida de um jovem cristão é uma vida chata, uma vida parada. E aí? Vocês são jovens. A vida de vocês é chata, é parada. Fala um pouco da vida de vocês como serva do Senhor Jesus. Assim, da minha, né? Vou falar da minha. A minha vida, graças a Deus,
É muito boa, né? A gente não tem coisa melhor do que você servir a Deus. É gratificante você servir a Deus, né? Saber que quando Jesus voltar, você vai subir juntamente com Ele. Isso é gratificante, né? Saber que você realmente está sofrendo tudo aqui na terra, mas que um dia, no final, você vai ter um galardão, né? No final. Se enganam bastante, né? Porque a nossa diversão, a nossa alegria não é uma alegria que passa quando o corpo evapora o álcool. Não, nós temos uma alegria no Senhor. É uma alegria permanente, né? E nós estamos sempre buscando a alegria de estarmos também na presença do Senhor. A Bíblia fala que melhor um dia nos teus atos do que 1000 dias fora. Então, é melhor nós estarmos na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, adorando e bendizendo o seu santo nome, do que fazendo outras coisas. E a nossa vida é bastante alegre. Nós aqui temos um projeto... Você come pizza como os outros? Já disse, a gente brinca. A gente come, a gente vai para lazer, claro, e faz muita coisa e se diverte muito. Nós temos até um projeto chamado Conectadas em Cristo, que é um projeto que foi desenvolvido por nós esse ano, com as jovens da igreja. Nós temos um cronograma para fazer a leitura da Bíblia. Todo dia nós lemos 3 capítulos da Bíblia. Atualmente nós estamos em Salmos. E a gente vê desse projeto, testemunhos desse projeto, dessas jovens, porque é um projeto só de meninas, que o Senhor transforma. Tem a testemunho de uma menina, né, que ela disse que não conseguia dormir, que não estava conseguindo dormir, que não tinha sossego, que eram inúmeros pensamentos, que tinha pensamentos ruins, sentia vontade de fazer algumas coisas ruins. E a gente vê que a partir do momento que ela começou a implementar essa rotina, porque o nosso projeto é a rotina de você ler a palavra do Senhor Jesus Cristo, a rotina de chamar nosso Deus para a nossa vida, para o nosso dia a dia. E a gente vê uma modificação na vida, ela testemunhando dos milagres que o Senhor fez, né, na vida dela. E aí a gente vê isso muito, né, na juventude. O acúmulo é um acúmulo de informação, é um acúmulo da escolha de qual faculdade vai escolher, qual o seu projeto de vida, com quem vai casar. São tantas coisas. A internet. A cobrança da sociedade. Exatamente, a cobrança da sociedade e a sua própria cobrança, né? Porque a gente acaba nos cobrando no que a gente vai ser, o que a gente vai se formar, qual caminho que a gente vai seguir. Então, isso tudo acaba acarretando problemas. E a gente também vê, né, depressão na igreja, nas pessoas cristãs, que acabam se acometendo disso, de se preencher de tantas informações e acabam não colocando para fora, acabam não externalizando, não colocando ao nosso Senhor Jesus Cristo, não passando para o nosso Deus, porque a sua palavra diz que é para nós passarmos todas as nossas ansiedades e preocupações para o nosso Deus, que Ele vai resolver. Então, a gente vê isso acontecendo muito, né? Esse acúmulo. E essa juventude precisa entender e compreender que é o nosso Deus, que nos alivia, que alivia o nosso fardo. A gente precisa entender, a juventude precisa entender, né, que por mais que seja difícil o nosso caminho com o Senhor, melhor vai ser a nossa vitória, o nosso galardão. E que no mundo não há nenhum refrigério, não há nenhuma tranquilidade, que só a tranquilidade e a paz que nós podemos encontrar é no nosso Deus. Como ele disse, né, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, né? A nossa carreira de servir a Deus não é uma coisa fácil, né? Nós, como jovens, não é uma coisa fácil. É cheio de desafios, né, na caminhada. Tem momentos que a gente está fraco, né? Tem momentos que a gente está em cima, tem momentos que a gente está assim. E é isso, né? Mas o que nos preenche, né? O que faz a gente realmente prosseguir e saltar montanhas é quando você está verdadeiramente junto com Deus e seguindo o alvo que é Cristo. Tem um texto que eu gosto muito dele, né? A gente está falando aqui sobre servir a Deus e ser feliz servindo a Deus, né? Que é o Eclesiastes, capítulo 11, versículo 9, se eu não me engano. Que diz assim: alegra-se, jovem, na sua mocidade, seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde o seu coração mandar, até onde a sua vida alcançar, mas saiba que por todas essas coisas Deus o trará o julgamento. Isso é uma prova de que Deus não quer que nós o sirvamos e tenhamos uma vida oprimida, né? Vivendo numa bolha, num mundo fechado. Ele quer que a gente seja feliz. Desde que nós possamos responder pelos nossos atos, porque um dia nós iremos responder, não é? A Bíblia fala, né?
tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Nós temos que regrar a nossa vida de acordo com a palavra do Senhor. Nós podemos fazer o que a gente quiser, porém, nós temos consequências daquela escolha, né? Então, assim, você tem a opção de fazer o que é certo e não fazer, né? Então, nós, como cristãos, decidimos fazer a vontade do nosso Deus. Decidimos fazer o que agrada o nosso Deus e não a nossa vontade. O que me chama a atenção aqui é quando ele diz, sejam felizes. Ou seja, Deus quer que nós sejamos felizes. Sim. Ou seja, quando Deus olha e vê um jovem, né, nos cantos, cabisbaixo, Deus se entristece com isso. Ele não quer que o jovem viva uma vida assim, não é? Ele quer que nós aproveitemos a nossa vida. Então, a mensagem que nós queremos passar hoje para os jovens que ainda não servem, e até aqueles que já foi falado, que estão dentro da igreja e que ainda vivem uma vida de tristeza e tal, sejam felizes, não é verdade? Isso não há pecado, não há uma restrição contra a felicidade. É verdade, não há uma restrição. A gente até elencou alguns pontos aqui, né, de sucesso na nossa caminhada, né? Que a gente pode ter sucesso na caminhada. Eu vou falar um ponto e Gessiane falar outro. Um ponto que a gente colocou é sempre estar conectado com Deus. Você não consegue ter sucesso na vida, em toda a sua vida particular, a sua vida material, sua vida espiritual. Você não pode ter sucesso se você não colocar Deus em primeiro lugar, né? A Bíblia diz que a gente tem que buscar a Deus, né, em primeiro lugar, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Se você coloca Deus em primeiro lugar, pode ter certeza que as bênçãos vão alcançar você. Agora, quando você coloca Ele em segundo plano, aí já se torna mais complicado, né? Você coloca Deus em segundo plano, você já vai estar seguindo aquele segundo plano, não a Deus. Então, nós devemos estar conectados o dia inteiro com Deus. Mas eu não tenho esse tempo todo. Mas você pode estar conectado aqui no pensamento, pensando em Deus, né? Pensando aqui, Senhor, eu devo fazer isso, orando no pensamento. O outro ponto é amar a palavra de Deus. A gente tem visto que as pessoas leem inúmeros livros, mas se perguntar para a juventude, tu já leu a Bíblia inteira? Tu já leu o livro, todos os livros da Bíblia? Você já teve esse momento de tirar esse momento para ler? A gente vai ver, né, que boa parte ainda não fez isso. Então, amar a palavra de Deus. Quando eu falo a questão de amar, é para você ter o desejo, o prazer de querer conhecer o nosso Deus. Porque uma vez uma pessoa me perguntou assim, como que eu faço para conhecer esse Deus? Como que eu faço para conhecer Jesus? Está aqui, ó. Está aqui. Você ter suas próprias experiências com o Senhor, não existe coisa melhor. O mundo tem um ditado de que conhecimento ninguém lhe toma, ninguém lhe tira. A palavra de Deus também é do mesmo jeito. Você começa a ler, a aprender e absorver, ninguém vai lhe tomar. Você só tem a absorver para a sua vida bênçãos, a ganhar bênçãos na sua vida. Porque quando você coloca, como a Tayane falou, né, quando você coloca o Senhor como prioridade na sua vida, tudo vai se encaixando. Tudo vai se encaixando. Todos os seus objetivos a qual você sonha ou deseja, vão se encaixar, porque o nosso Deus, Ele ama os seus filhos, é aqueles que lhe honram. Então, quando você coloca a palavra de Deus em prioridade, o Senhor também vê, né, que você está colocando, guardando tempo para o Senhor e se fortalecendo o seu espírito, porque nós precisamos fortalecer o nosso espírito, porque há uma guerra constante, né? A todo momento nós temos essa guerra, que a palavra de Deus fala, né? O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer eu acabo fazendo, né? Então, nós temos que estar a todo momento nos policiando de acordo com a palavra de Deus, porque não é fácil dizer que ser servos do Senhor, servir verdadeiramente a Deus. Muito mais agora, nesses momentos atuais, que parece que as coisas estão se afunilando, está ficando muito mais difícil, né? Muito mais difícil. Então, a gente vê que a gente acaba tendo que fazer essa decisão. Ou você serve a Deus ou você não serve. A palavra de Deus fala que não tem como sair da mesma fonte. Água doce e água salgada. Não tem como fazer isso. Ou você agrada a Deus ou você agrada o inimigo. Então, nós precisamos ter essa consciência, né, essa decisão de servirmos verdadeiramente o nosso Deus Todo-Poderoso. Foi falado aí sobre essa questão de amar o mundo, né? E aí aquela questão, qual o perigo que cerca a juventude? São vários perigos, né? Tem tanta coisas aí para tirar, desvirtuar a mente do jovem, as drogas, é a prostituição, já foi falado sobre tudo isso. Então, é por isso que é importante que
como você falou, a gente não só, aí eu já não falo só do jovem, mas de todos, nós, todo ser humano, todos nós, estejamos com a nossa mente ocupadas com as coisas de Deus, né? Já diz lá a palavra, que tudo que é bom, que tudo que seja bom, que seja agradável, é justo, não é? É para a gente pensar nessas coisas. E quando você preenche a sua mente com as coisas de Deus, essa mente estará fechada, né? Para as coisas do mundo e, consequentemente, as coisas negativas que essas coisas do mundo trazem para a vida das pessoas. Como no caso, que já foi falado, da depressão. E só voltando um pouco sobre essa questão da depressão, a gente não pode negar que essa conversa não é uma conversa fácil de se comentar, não é? Porque você pode, às vezes, cheio de boas intenções, ofendendo alguém que realmente está vivendo essa realidade triste. Então, o que nós podemos dizer para quem, nesse momento, está vivendo um momento de depressão é que há jeito para a vida dele, né? Deus ama essas pessoas e Deus quer cuidar dessas pessoas. E, de forma alguma, né, nós estamos crucificando ou querendo negar alguns estudos, os psicólogos e tudo mais, a terapia e tudo mais. Nós estamos dizendo que a união disso e a palavra de Deus é a fórmula, né, para a gente tentar amenizar todo esse sofrimento que está acontecendo na sociedade. Outra coisa que é bastante importante, pastor Denis, é a importância de os pais e da igreja. Porque a juventude, atualmente, né, precisa ter esse conhecimento prévio da palavra de Deus, ter esse conhecimento prévio do nosso Deus. Porque o que a gente tem visto muito com relação à universidade, né, que existe um tabu com relação à universidade, que existem inúmeras coisas, né, que os jovens são bombardeados e chegam lá e acabam negando a sua fé e deixando a sua fé. Eu penso assim, que se nós educarmos os nossos filhos, a palavra de Deus diz, né, educa o teu filho no caminho que ele deve andar, para quando ele crescer ele não se desviará dele, né? Então nós precisamos passar para essa juventude, né, que é o nosso, para conhecer verdadeiramente o nosso Deus. Que nós vamos ser, sim, a todo momento, na faculdade, no emprego, onde eu for, nós vamos realmente ser bombardeados, vamos ser questionados sobre a nossa fé, mas nós temos que persistir e termos a certeza de um Deus ao qual a gente serve. Nós vamos ser conhecidos como loucos, né? Uhum. Mas é melhor ser conhecido como louco e guardando realmente a palavra de Deus do que Jesus voltar e você ficar, na verdade? Aqui vocês atribuem o fato de muitos jovens não estarem ganhando a guerra contra o maligno, porque a gente sabe que é uma guerra espiritual que a gente vive. Apesar de muitos não atentarem para isso e não admitirem, mas nós estamos vivendo uma guerra do bem contra o mal, e o mal ele tem conseguido, né, vencer na vida de muitos jovens. Por que vocês acham, na opinião de vocês, que muitos jovens têm perdido essa guerra para o maligno? Tem se envolvido nesse sobremundo, né, das drogas, de tudo que não presta aí? As distrações, né? No mundo, nós temos muitas distrações. E se nós realmente não tiver alicerçado em Jesus, que é a rocha, a gente não fica, né? A gente é levado, né, com o vento, na verdade. E essas distrações vêm a todo momento em nossa mente, né? A gente vive isso, porque a gente não está só numa bolha dentro de casa, você convive na sociedade. Você está no emprego, você está na faculdade, você está na escola, você está em vários lugares e você ouve, né? Às vezes a gente é conhecido até como caretas, né? Ah, você não pode isso, não pode aquilo. Mas, como a gente já disse, não adianta, né? Não adianta tudo isso, porque a gente viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós e no final perdermos a salvação. A gente pode usar os Salmos primeiro, né? Isso. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. O que nos falta verdadeiramente é termos essa meditação na palavra do Senhor. E a gente vê muito a gente nos assentando na roda dos escarnecedores e dando ouvidos aos pensamentos, às coisas que o inimigo acaba lançando para nós, e nós acabamos agarrando e pegando como padrão de vida e seguimos. A palavra do Senhor também fala
fala, né, que as más conversações corrompem os bons costumes. Isso é verídico, gente. Isso é muito real. Que mesmo que você, eu vou estar me envolvido aqui nesse grupo, mas eu não vou me contaminar. Eu não vou ser influenciado. Eu não vou ser influenciado. Mas o que a gente vê é que você... tem o ditado, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Acaba acontecendo isso, né? Você vai, o inimigo vai lançando, primeiramente você vai negando, que uma hora você acaba aceitando, você acaba concordando e seguindo. Então, a gente temos que nos afastar das más conversações, dos más costumes e andarmos com pessoas que nos aproximam de Deus. Andarmos com pessoas que nos aproximam verdadeiramente de Deus. E colocarmos na rotina, como já foi falado aqui, a gente já enfatizou bastante, né, que colocarmos em rotina a leitura da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz que porque que o meu povo se perde? Por falta de conhecimento da sua palavra. A gente vê que as pessoas não têm o conhecimento, a juventude não tem tanto conhecimento da palavra do Senhor. Não se detém até guardar esse conhecimento, guardar no seu coração esse conhecimento. E a gente precisa enfatizar isso, porque nós precisamos. Vai chegar um momento que nós vamos precisar usar a palavra de Deus. E se eu não tenho embasamento, e se eu não leio, e se eu não tenho esse momento de dedicação, vou usar o quê? Eu vou usar o quê? Eu vou acabar sendo levado pelas falsas doutrinas e as más conversações. Por fábulas, né? Não é que você não pode ter amigo no mundo, a gente não está dizendo isso, mas você tem que ver realmente, né? Pautar. Você não pode ser influenciado, porque você tem que influenciar ele para o bem, né? Não você deixar ele te influenciar para o mal. E você só pode influenciar ele mesmo se você estiver realmente pautado na Bíblia, né? Você ter o conhecimento da palavra de Deus. Gente, não tem outro caminho, né? Não tem outra solução. A gente pode buscar outros caminhos, outras soluções, mas não tem como. O único caminho, né, a verdade verdadeira, realmente está aqui, escrito na palavra de Deus. E isso vai te dar o norte, o caminho a você seguir. Tem um texto aqui que confirma isso que a irmã... Vocês acabaram de falar aí sobre a questão da amizade, né, das influências. Provérbios 13, 20, gostaria que você lesse aí, só para confirmar a sua fala, né? Amém. Diz assim: quem visita os sábios torna-se sábio. Quem se faz amigo de insensato perde-se. Tá exatamente o que foi falado, né? A questão de amizade, as más influências, né? Sentar-se na roda dos escarnecedores. Isso são coisas que têm tirado muitos jovens da igreja, né? Isso. Jovens que outrora até foram pessoas que foram bastante influentes dentro da igreja, eram jovens que cantavam, que administravam um certo departamento na igreja, que foram bênçãos e que hoje estão no mundo justamente, né, pela questão das amizades, né? Pelas amizades, as conversações, e se juntaram com pessoas que não têm conhecimento bíblico, né? E os que o inimigo quer. Ele lança, né, as propostas e vai dando corda até certo ponto, aí eles nos puxa. Se você não tiver, a palavra de Deus diz, né, que um abismo puxa outro abismo, né? Se nós não vigiarmos com relação à nossa amizade, a forma de nós nos portarmos como cristãos, o inimigo acaba nos envergonhando e nos fazendo nos afastar, né, do nosso verdadeiro alvo, que é Cristo. Muito bem. Eu estou gostando muito aqui, foi muito bom aqui a nossa conversa, o nosso bate-papo, né, em torno de um assunto tão importante, mas tudo tem que ter um começo, tem que ter um fim, né? E está muito bom aqui a nossa conversa, mas já estamos chegando no final e eu quero, irmã Tayanes, agradecer a sua presença, também a irmã Gessiane, agradecer mais uma vez a presença de vocês terem aceitado o nosso convite aqui do programa. E quero deixar aí as considerações finais com vocês. O prazer é todo nosso, né? A gente ficou com um pouquinho de medo, mas falar da palavra de Deus é muito bom, né? Saber que existe um Deus lá do céu que está olhando para nós, que contempla tudo que a gente faz na terra e que o Senhor possa nos abençoar grandiosamente, possa abençoar o seu projeto, né? No alvo da Bíblia, que o Senhor possa ter bastante inscrito. Vamos lá, gente, dá um joinha, se inscreva no canal do pastor, né? E que o Senhor possa, né, abençoar a sua vida e lhe sustente a cada dia. Muito obrigado. E agradecendo, né, a Tayane já falou quase tudo, mas é um motivo de alegria, né, nós estarmos aqui sendo jovens que inspiram outros jovens, né? Nosso papel é sermos o sal da terra e a luz do mundo. A juventude tem se esquecido disso, que nós
nascemos, né, nós somos criados para fazer a diferença no meio. Nós vamos andar na contramão do mundo. Esse é o nosso verdadeiro papel. Não podemos ser como Maria vai com as outras. Né? Nós temos que seguir o que a palavra do Senhor nos diz, mesmo que seja contra tudo e contra todos. Mas nós temos um verdadeiro Deus que está conosco. E a certeza de que nós iremos ter um lugar separado lá no céu. Então, você, jovem, que está ouvindo essa pregação, que está ouvindo essa mensagem, olhe para si, tente mudar o que está errado em você e se aproxime de Deus, porque o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso que salva, que restaura, que cura, que transforma, que liberta e faz muito mais além do que a gente pede e imagina. Eu me lembro que quando a gente era criança, que a gente estudava lá no jardim, não é? A professora dava aquela folha branquinha para a gente escrever, desenhar e borrava tudo, né? Ficava tudo borrado e a gente ficava nervoso porque a gente tinha tinha estragado aquela folha, não é? E quando a gente chegava para a professora ou para a tia, que era chamado na época, com medo de que estava tudo acabado, não tinha mais jeito, estava tudo borrado. Aí quando chegava lá, ela pegava aquela folha, passava aquela folha borrada, ou arrancava e botava diante de nós uma outra folha para a gente reescrever, né? E assim, irmãos, é Deus, jovens. Por mais que você tenha errado na sua vida, tenha feito coisas que não convêm com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, mas nunca é tarde para mudar. Deus está sempre mudando essa página borrada da sua vida e lhe dando uma nova página para você reescrever a sua história. É verdade, Deus tem uma nova história para cada um de nós, né? Eu aceitei Jesus quando eu tinha uns 6 anos de idade, mas eu não me arrependo. Em nenhum momento eu não me arrependo de dizer o quão gratificante é servir a Deus. Né? A gente Amém. Já teve bastante dificuldade na vida, vontade de desistir, teve, mas o que nos fortalece é saber que o nosso alvo é Jesus e que um dia Jesus vai voltar. Muito bem. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. Que Deus abençoe. Eu quero agradecer você que ficou até agora conosco, né, até o término desse trabalho. Quero pedir que, para você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, leve essa mensagem, compartilhe aí com seus grupos de WhatsApp. Vamos levar essa mensagem para muitos jovens que estão precisando, estão necessitados. Amém? Agradecer aqui ao nosso cinegrafista, irmão Jean, o irmão Anderson, que está sempre aqui conosco. Também tecer aqui o agradecimento ao irmão Valdemilson, né, a esposa da irmã Tayane, que sempre está pronto aí para nos ajudar. Que Deus abençoe todo esse povão. Amém? Fique com Deus e até uma próxima oportunidade.